Olá, graça e paz, uma boa tarde. Hoje nós vamos estudar Gálatas 5:19, amém? Amém. Vamos então falar um pouco ali das coisas da carne, né? Das obras da carne e também falar um pouquinho do fruto do Espírito, que é a fidelidade a Deus, amém? Vamos então falar um pouquinho disso, né? Deus pediu para falar sobre ser fiel. Então, vamos ouvir um louvor agora. Acho que pode ser Deus é fiel, né? Pode. Depois nós vamos estudar esse fruto do Espírito, que é a fidelidade, amém? Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, fiel é meu Deus, fiel é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, fiel é meu Deus, fiel é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel, né, irmãos? Então vamos orar, então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que nós possamos, Senhor, ter um dia, uma semana, um fim de semana abençoado, Senhor, na Tua presença. Que nós possamos, Pai, estar ouvindo a Tua palavra, nos santificando, buscando os frutos do Teu Espírito Santo, Pai. Que nós possamos estar cuidando, Senhor, da nossa vida de oração, da nossa vida com Cristo. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a nos tornarmos cada dia mais fiel a Ti, fiel à Tua obra, Senhor, fiel àquilo que o Senhor deixou para nós, Pai. Sabemos, Pai, que o Senhor é fiel e nós nos mantemos firmes e constantes, Senhor, na Tua presença, buscando, Senhor, ter uma vida no Espírito. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra possa edificar, exortar, consolar, em nome de Jesus, de acordo com a Tua vontade, Senhor. Ei, que o Espírito Santo tem liberdade aqui, em nome de Jesus. Abençoo cada vida que está olhando esta live, cada irmão que se cadastrou nesse canal, que se inscreveu neste canal, Senhor. Abençoa a vida de cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Amém, e amém. Se cadastrou é bom, né? Faltou a palavra ali, se inscreveu. Que Deus abençoe cada pessoa que está inscrita nesse canal, que está se alimentando
desta fonte aqui, desse canal, amém? Então, irmãos, vamos lá no livro de Gálatas 5, tá? Versículo 29, vamos ler até o finalzinho lá, né? Até o 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Então, irmãos, hoje Deus pediu para falar de fidelidade, né? E fidelidade é um dos frutos do Espírito. Tá lá em Gálatas, ó. Gálatas 22, Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. E segue, né? Mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém? Então, fidelidade a Deus. O que é a fidelidade a Deus? Então, eu cheguei até a anotar o conceito, né? Porque a gente pensa às vezes... sou fiel a Deus, sou fiel a Deus. Então, aquele que não muda, irmãos, o comportamento, né? De acordo com as circunstâncias, de acordo com a situação. Então, eu ser fiel a Deus é eu também ser constante, é eu ser perseverante, porque a caminhada, ela é longa, né? A vida eterna, nós não sabemos nem o dia e nem a hora que Cristo virá. Então, ser fiel é eu me manter firme na minha caminhada com Cristo. Porque Jesus, ele pagou o preço, irmãos. Ele nos amou. A Bíblia vai dizer que Deus, ele nos amou primeiro, né? E ele deu o seu Filho único para que morresse por nós na cruz, para que ele nos justificasse. Então, nós temos que pensar, independente de nós sermos fiéis ou não, Cristo, ele nos justificou. Mas nós precisamos, né, renunciar a algumas coisas. E Gálatas 19 está falando ali dos frutos da carne, das obras da nossa carne. Né? Quem é que gosta de agir por meio das obras da nossa carne? Nós sabemos que é o inimigo de nossas almas. Né? Que isso são pecados, né? E aqueles que estão em pecado, aqueles que não renunciam ao pecado, eles estão correndo o risco de, no dia do juízo final, eles não terem o livramento. Eles não terão livramento. Eles não vão ter acesso à vida eterna. Eles não vão subir para a vida eterna com Cristo. E a Bíblia diz que existem coisas que nenhum olho viu e nenhum ouvido ouviu. Ou seja, recompensa para aqueles que são fiéis. Aí como é que eu faço para ser fiel? Eu preciso, irmão, renunciar o pecado e andar com Cristo. Eu preciso renunciar os desejos da minha carne, renunciar às minhas vontades, porque nós sabemos que uma vida de fidelidade a Deus, ela vai uma vida que vai fazer bem para nós. Ai, como é que eu sei que vai fazer bem para nós? Vai fazer bem, irmãos, porque quem é que peca e que tem uma vida feliz, que tem uma vida proveitosa, que tem uma vida que vive bem? Não, a pessoa que vive em pecado, que vive pecando, né? No início a gente se sente abatido, se sente triste por estar pecando, porque nós estamos contrariando o Espírito Santo. Então, quando eu peco, eu fico triste, eu fico abatido, eu me sinto amargurada, me sinto infeliz. E é isso que o pecado faz conosco, né? Faz com que o Espírito Santo não queira estar conosco. Então, não deixe que o pecado, as coisas deste mundo, né, te afaste desse fruto do Espírito que é a fidelidade. Então, eu preciso ser constante, ter um comportamento constante de ser fiel a Deus, né? De estar lendo a palavra, de estar orando, de cuidar do meu relacionamento com Deus, de cuidar de não me esfriar na fé.
né? De ser constante com Deus. Porque eu ser constante, eu ser fiel a Deus, é porque eu estou crendo que Deus é fiel a nós. E Ele é fiel. E Ele nos justificou, mesmo sabendo que muitos não são fiéis, Deus justificou, através do sacrifício dele, justificou a humanidade. Então, o nosso compromisso, irmãos, é com Deus. O nosso compromisso não é com o pecado. Nosso compromisso é com Deus. E como é que eu faço para me manter fiel a Deus? É simples, irmãos. Vocês têm que observar aqui quais são os frutos do Espírito. E nós precisamos buscar esses frutos do Espírito. O amor, a alegria, a fidelidade. Nós estamos falando hoje de ser fiel a Deus, de fidelidade, né? Se nós nos prontificamos a servir a Deus, que servamos a Deus. Às vezes, quando nós vemos que estamos saindo do caminho e do propósito que Deus tem para nós, isso nos entristece. Então, a vida de pecado pode trazer alegrias momentâneas, pode trazer, né, aquela vida de aparência que muitos olham assim, nossa, o fulano é feliz, o fulano é bem-sucedido, mas tudo isso vai ruir, tudo isso não vai prevalecer, porque no momento em que Cristo voltar, né, nós vamos saber que o que gerou o nosso pecado, a nossa falta de renúncia, a nossa falta de oração, a nossa falta da busca por se estar na presença do Espírito Santo, a nossa falta de buscar andar pelo Espírito, vai gerar a nossa morte eterna. Nós estamos perdendo a nossa salvação, perdendo a nossa alegria, o nosso amor por andar com Cristo. Então, falar de fidelidade, né? Então, fidelidade é nós fazermos um bem para nós mesmos. Nós estamos fazendo bem para nós mesmos, sendo fiel a Deus, renunciando o pecado, né? Porque isso nos causa morte ainda em vida. Nos causa morte, nós nos esfriamos, nós não sentimos mais a presença de Deus e nem aproveitamos e nem usufruímos da verdadeira felicidade que é estar em Deus. Nós vamos começar através da nossa falta de renúncia, dos nossos desejos da nossa carne, atender os desejos da carne, a experimentar a infelicidade, a amargura, a tristeza, né? Porque é isso que nós sentimos quando nós pecamos. Então, porque Deus, ele nos fez a imagem e semelhança dele, então ele nos fez para ser fiéis. Sim, sejamos fiéis, sejamos perseverantes e firmes, renunciemos a tudo aquilo que é pecado, para que nós possamos aproveitar a vida eterna, aproveitar as recompensas que Deus tem guardadas para nós lá no céu. Amém? Então vai valer a pena, irmãos. Acredite que vai valer a pena. Amém? Então, 3 motivos, né, para nós sermos fiéis, né? E isso faz bem para nós. Nós vamos ter os frutos do Espírito cada vez que nós irmos trabalhando, lendo a Bíblia, lendo a palavra, nos conectando com Cristo, né? Esses frutos, eles vão gerando em nós alguns frutos, né? Nós vamos fazer a obra, nós vamos viver uma vida que agrada a Deus. E a Bíblia diz, Salmo 1 diz que felizes são aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores, felizes são aqueles que não cometem, né? Que todos os tipos de pecados lá que o Salmo está falando. Então, seremos felizes, seremos bem-sucedidos, seremos abençoados, né? Se nós nos mantermos firmes, não mudarmos o nosso comportamento, né? Se nós resistirmos a todo laço, toda tentação, né? As tentações, elas estarão aí, mas nós precisamos fugir, nós precisamos resistir, né? E o que nos ajuda, né, irmãos, é a nossa vida de oração, é a nossa vida de comunhão com Deus, nos procurando nos santificar todos os dias. Nós já sabemos o que é pecado, nós sabemos o que é errado. Se nós porventura cairmos no pecado, nós precisamos nos arrepender, orar e nos santificar, voltarmos, retornarmos para a presença de Deus. E a fidelidade é um dos frutos do Espírito, então nós precisamos praticar essa fidelidade, né? Nós precisamos ser fiel a Deus, porque ser fiel a Deus é o resultado de crer que Deus é fiel, né? E Ele é fiel, a Bíblia diz que Deus é fiel, que fiel é Deus, então nós não precisamos temer que Ele não vá nos abençoar em alguma área da nossa vida. Ele vai, mas nós precisamos nos manter fiel a Ele, amém? Porque tudo vem dEle, tudo
é para Ele. Então, se nós queremos, né, a mensagem é: não adianta nós não renunciarmos o pecado, levarmos uma vida de oba-oba fazendo o que nós queremos. A vida em Cristo, ela exige a renúncia, né? O nosso compromisso é com Cristo. Então, nós vamos ter que renunciar ao pecado. Então, procure ser constante na fé, procure não mudar o seu comportamento. Se você está sendo fiel a Deus, permaneça sendo fiel a Deus. Mesmo que muitos olhem e digam assim: é fiel, é toda certinha, toda, né? Porque às vezes as pessoas vão rir do nosso jeito, do nosso modo, de querer agradar a Deus, de querer servir a Deus. Mas permaneça firme, permaneça sendo fiel, permaneça cuidando da sua vida com o Espírito Santo, da sua vida com Deus, cuide da sua rotina de oração, cuide de servir. Se você se prontificou a servir a Deus, sirva a Deus, seja fiel a Deus, seja fiel nos seus dízimos, seja fiel nas suas ofertas, que existem N maneiras de ser fiel, né? Mas nós estamos falando aqui principalmente de renunciar ao pecado, porque é isso que nos deixará de fora, né? A porta vai abrir, aqueles que estão conectados, vivificados pelo poder e pelos frutos do Espírito Santo, esses estarão alertas, estarão se mantendo santos, se santificando, buscando a Deus todos os dias. Nós não perderemos a oportunidade da salvação, nós entraremos com Cristo, nós iremos com Cristo. Então não esqueça de renunciar tudo aquilo que te afasta de Deus, tudo aquilo que te afasta do Espírito Santo. Amém? Para que você possa experimentar as recompensas que Deus tem lá na eternidade. Nós só vamos ver que recompensas são essas, o que é isso que nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram, lá com Deus. Não tem como saber antes, porque nenhum ouvido viu, nenhum olho viu, é como a palavra diz. Amém? Então que nós sejamos fiel a Deus, né? Fique firme, mantenha o teu compromisso firme com Deus, firme com Jesus, porque nós fomos justificados e nós não precisamos levar essa vida de experimentar aquilo que não agrada a Deus, que está fora da vontade dele para nós. Que nós possamos então crer que Deus ele é fiel a nós e que nós fomos fiel a Ele, nós vamos experimentar as recompensas, nós vamos experimentar estar com Ele, né? Amém? Então, é isso que eu tinha para colocar hoje, né? Que vale a pena ser fiel a Deus, irmãos, vai valer a pena. Amém? Vamos declarar o Salmo 91, então. Deixa eu ver aqui, eu desmarquei. Vamos declarar o Salmo 91, depois vamos orar. Pedir a Deus que nos fortaleça, pedir a Deus que abra a nossa visão espiritual, né? Para nós permanecermos praticando tudo aquilo que nos aproxima mais do Espírito Santo, que nos fortalece mais no Espírito, para que nós venhamos a nos santificar, andar pelo Espírito, fazer a vontade de Deus, ser fiel a Ele enquanto nós estivermos aqui, amém? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que o protejam em todos os teus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo, cobri-lo de honra e vida longa lhe darei. Ele mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar então, irmãos.
Vamos orar, vamos agradecer a Deus pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família. Agradecer a Deus porque Cristo nos justificou. Mesmo nós não merecendo, Ele nos justificou. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui, Senhor, declarando que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é nosso Pai, que o Senhor é um Deus fiel, Pai, que mesmo nós não sendo fiéis, Cristo nos justificou. O Senhor deu o seu Filho para que Ele morresse por amor a nós. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nos ajude, Deus, a sermos fiéis até o fim, a nós não mudarmos o nosso comportamento, a nossa vida de oração, a nossa vida de renúncia, Pai, porque nós estamos frios, nós estamos caindo em armadilhas, em ciladas do inimigo. Que nós possamos, Senhor, renunciar tudo aquilo que é da nossa carne, os nossos desejos da carne, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos, Deus, permanecer firmes na caminhada, permanecer constante, perseverando todos os dias em oração, procurando nos santificar todos os dias, procurando caminhar, andar pelo Espírito, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a ter uma vida equilibrada, uma rotina de oração, de consagração, Senhor. Que nós possamos ser fiéis até o fim, Pai, porque a nossa fidelidade, ela será recompensada. Tem coisas na eternidade, frutos que nós iremos aproveitar, coisas que nós iremos aproveitar na Tua presença, Jesus. Só na Tua presença, só na eternidade. Ó Pai, que nós não venhamos a perder a nossa vida eterna por causa do pecado, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, alerta, acorda aqueles que estão dormindo. Em nome de Jesus, que eles possam renunciar, porque ser fiel é o resultado de crer que Deus é fiel. Deus, Ele é fiel, Ele não muda, Ele é imutável. E Ele justificou por meio do Seu Filho a nossa vida, Senhor. Então nós não precisamos, Pai, levar uma vida de pecado. Nós temos que crer que Cristo, Ele fez já o sacrifício, que nós precisamos nos conectar com Ele, o nosso compromisso é com Cristo, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, cada vida que aqui está, livra de todo mal, livra de todo laço, de todo embaraço, Pai, em nome de Jesus, e que eles possam caminhar firmes, que eles possam perseverar, Pai, que nenhuma circunstância, nenhuma situação venha afastá-los da Tua presença, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Repreendo todo mal contra a vida deles, em nome de Jesus. Que o Senhor possa derramar cura, paz, equilíbrio, que eles possam estar na Tua presença, Espírito Santo, te buscando em nome de Jesus. Repreendo todo espírito de acidente, todo espírito de morte, repreendo todo mal em nome de Jesus, que eles possam ser edificados, limpos, purificados pela Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Amém, irmãos? Então, fiquem com essa palavra, né? Procure, então, renunciar tudo aquilo que é da carne, andar mais pelo Espírito, estudar a palavra de Deus e não mudem, perseverem, né? A vida cristã, ela não é fácil, né? É uma vida realmente de renúncias, mas nós temos motivos, né, para ser fiéis a Deus. E seremos bem-aventurados, seremos felizes, né? O amor, a paz, a alegria, os frutos do Espírito Santo vão falar mais alto na nossa vida, amém? Permaneça firme, permaneça sendo fiel a Deus em tudo, amém? Então, um abraço para vocês, uma ótima sexta-feira, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Amamos vocês demais em Cristo Jesus, amém? Amém.